Olá, pessoal! Hoje, na nossa última aula sobre distúrbios de desenvolvimento, eu vou falar sobre os transtornos motores e sobre a deficiência intelectual. Sejam bem-vindos! Por fim, chegamos aos dois últimos transtornos de neurodesenvolvimento categorizados pelo DSM-5, que, como vocês sabem, foi o nosso guia aqui nos nossos estudos, né? Na aula de hoje, primeiramente, eu vou falar sobre os transtornos motores. Esses transtornos, eles são divididos em 5 categorias. Vocês veem aí no quadro. A primeira, transtornos do desenvolvimento da coordenação, TDC, que eu já vou falar. Transtornos do movimento estereotipado, transtornos de tique, outros transtornos de tique especificado e não especificado, que acabam, às vezes, divididos em duas categorias distintas, aqui não colocaram na mesma. Vou falar dos dois, tá? E também vou falar sobre a deficiência intelectual, que é uma das deficiências, né? Nós temos deficiência visual, auditiva, nós temos deficiências múltiplas, mas nós vamos falar dessa deficiência intelectual porque ela é colocada ali entre os transtornos de neurodesenvolvimento, tá? Nós não sabemos se há, de fato, menor ocorrência destes dois transtornos, a deficiência intelectual e os transtornos motores, em relação aos que eu já falei para vocês, que são o TEA, o TDAH, o TAG, os transtornos de aprendizagem. O fato é que, quando eu fui pesquisar os transtornos de neurodesenvolvimento, e também eu tenho por base o meu próprio trabalho, dentro da educação especial, como psicopedagoga, eu não sei se há maior incidência mesmo, né, em diagnósticos de TEA, de TDAH, de TAG, do que em relação à deficiência intelectual e transtornos motores, né? Então, não estou falando isso com base científica, ou se realmente as informações elas não variam muito. O fato é que, quando eu fui pesquisar, eu encontrei menos informações de critérios diagnósticos, de sintomas e também de tratamentos e intervenções em relação a esses dois transtornos, do que em relação, por exemplo, ao TEA, ao TDAH, aos transtornos de ansiedade, aos transtornos de aprendizagem. Havia muita informação sobre estes que eu acabei de citar. Não só em relação aos sintomas, as características, mas as pesquisas, os tratamentos, as intervenções. Foi até difícil filtrar, né, para colocar aqui o que eu considerei mais urgente, mais importante. Quando eu fui pesquisar transtornos motores e também a deficiência intelectual, eu encontrei sim bastante informação, eles não são assim desconhecidos, mas quando a gente vai ler as informações, elas acabam falando basicamente a mesma coisa, tanto em relação aos sintomas quanto em relação ao tratamento. Por exemplo, os transtornos motores, eu acredito que os tratamentos sejam realmente parecidos, né, em relação a esses transtornos. Agora, a deficiência intelectual, ela também tem um espectro grande, né, uma diversidade grande, conforme a gente vai ver. E essa, sim, ela tem mais informações, principalmente em relação aos transtornos motores. Os transtornos motores, de fato, não cabia um capítulo somente para ele, porque a quantidade de informações era muito pequena. Então, eu coloquei aqui junto com deficiência intelectual. Então, vamos a eles, né? Os transtornos motores correspondem a um dos tipos, né, dos transtornos de neurodesenvolvimento caracterizados pelo DSM-5. Eles causam déficits e dificuldades em diversas áreas da vida do indivíduo, como a pessoal, a social, a acadêmica, a profissional. Ele incide sobre o controle de funções executivas e motora, muitas vezes gerando movimentos involuntários, tá? Não em todos os transtornos, mas de uma forma geral. Os transtornos motores, eles são divididos, conforme o DSM-5, em 5 grupos que eu acabei de citar para vocês. E o primeiro que eu vou falar é o TDC, que são os transtornos do desenvolvimento da coordenação. O TDC é caracterizado por um atraso no desenvolvimento de habilidades motoras, resultando em incapacidades e ou dificuldades do indivíduo para coordenar movimentos, o que acaba prejudicando, em maior ou menor grau, o desempenho das atividades diárias. Também ocorre que os indivíduos afetados pelo TDC apresentam um desempenho abaixo do esperado para a idade em suas habilidades cognitivas. Então, a gente tem aí também
um comprometimento cognitivo, não é só motor, tá? E aparece em comorbidade com outros transtornos, isso sim eu vi bastante na internet, tanto na parte do Google acadêmico, como a parte de informações gerais, essas comorbidades do TDC com o TEA, né, os transtornos de fala e de linguagem, transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, o TDAH, problemas comportamentais disruptivos e emocionais, mas o que eu vi em maior grau de informações, não sei se de incidência, foi em relação ao TEA, né? Ele é bastante relacionado ao TEA. Se há de fato uma relação genética hereditária comprovadamente científica, não sabemos ainda. Mas nós temos bastante informação dessas comorbidades, tá? Eu vou indicar um livro antes de encerrar esse slide que chama Transtornos do Movimento, Ataxias e Outros Transtornos Motores Neurodegenerativos. É um livro para profissionais de saúde, conforme vocês veem, do José Luiz Pedroso e Henrique Balalai Ferraz, mas que traz informações mais técnicas, mais detalhadas em relação aos transtornos de movimento, tá? Então, quem tiver um interesse nessa área, eu sugiro que se aprofunde com livros como, por exemplo, este que eu estou indicando. Então, prosseguindo, a gente tem o transtorno do movimento estereotipado, como o próprio nome diz, baseado em estereótipos, né? Então, esse transtorno se caracteriza por um comportamento motor repetitivo, aparentemente impulsivo, sem motivo ou propósito aparente. Ele interfere nas atividades sociais, acadêmicas e profissionais, já que alguns movimentos geram desconforto e consomem tempo e energia. Por exemplo, balançar o corpo, abanar as mãos e os braços, agitar os dedos na frente do rosto, entre outros que são estereotipados. Então, assim, a pessoa fica cansada, a pessoa perde tempo, gera um desconforto na pessoa, né? Em alguns casos, gente, pode chegar a comportamentos autolesivos, ou seja, a pessoa se fere, mas ela se fere sem o objetivo de se ferir, né? Porque é involuntário, inconsciente. E isso causa um impacto no funcionamento adaptativo e uma gravidade da lesão corporal, coloca em risco a integridade física da pessoa. Por exemplo, bater a cabeça repetidas vezes, pode bater na parede, por exemplo, se machucar, dar tapas no rosto, cutucar os olhos, morder partes do corpo. Quando é em criança, é pior, porque você tem maior dificuldade de lidar com essas crises, com esses movimentos, né? E a criança não entende também o que está acontecendo. O adulto, conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo o seu transtorno, as suas dificuldades. É muito comum também a presença das comorbidades, né? A relação com outros transtornos, como o TDAH, o transtorno do espectro autista. O autista tem muito desses movimentos, nem todos, né? A gente sempre precisa lembrar que o espectro é muito grande, mas tem muito síndrome de Rett e deficiência intelectual que a gente vai ver ainda nessa aula, tá? Mas quando são de grau moderado e severo, tá? Além disso, a gente tem os transtornos de tique, e o tique é muito confundido, às vezes, com o transtorno do movimento estereotipado. Ele é um movimento motor ou vocalização repentino, rápido, recorrente e não ritmado. O tique, o movimento de tique, ele é mais breve, tanto na parte motora quanto na fala, né, se for vocal. Alguns movimentos comuns são piscar os olhos, encolher os ombros, estender extremidades do corpo, fungar ou produzir sons guturais, repetir sons e palavras, enunciar palavras socialmente inaceitáveis, como falar palavrões, obscenidades, calúnias. Os transtornos de tique, gente, incluem o transtorno de Tourette, transtorno de tique motor ou vocal persistente, transtorno de tique transitório e outros transtornos de tique especificado e não especificado. Então, assim, a diferença básica, como eu disse, o tique ele é mais rápido, né? O movimento do tique é mais rápido, a fala, né, a vocalização é mais rápida,
mas podem ocorrer também movimentos muito parecidos com o transtorno do movimento estereotipado. Também nada impede que a pessoa tenha características dos dois transtornos, porque tem também os dois transtornos. Então, assim, vocês já perceberam que dentro dessa área, né, de transtornos e distúrbios, a gente não pode colocar as coisas em gavetinhas e fechar, como eu já disse para vocês. As coisas não são, assim, uma ciência exata, porque nós estamos falando de pessoas, e cada pessoa, ela manifesta o transtorno de uma forma, ela desenvolve-se de uma forma em relação ao meio ambiente, ela tem uma genética própria, individual, só dela. Então, nenhuma pessoa vai ter características do transtorno igual a outra, mesmo sendo diagnosticado com o mesmo transtorno, né? Mas o fato, assim, é que geralmente o transtorno de tique é um pouquinho mais rápido. Eu coloquei um vídeo aí para vocês entenderem um pouco melhor, né, para se aprofundarem mais, que nada melhor do que ouvir especialistas. Por fim, a gente tem os dois últimos tipos, que são transtornos de tique especificado e não especificado. Esses transtornos motores, eles causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e acadêmico, né, da vida do indivíduo, mas eles não satisfazem todos os critérios para um transtorno de tique, que foi o que eu falei no slide anterior, de que as pessoas são pessoas e cada uma, portanto, é um universo próprio, né? No caso dos transtornos de tique especificado, eles são usados nas situações em que o clínico opta por comunicar a razão específica pela qual a apresentação não satisfaz os critérios para um transtorno de tique ou qualquer transtorno do neurodesenvolvimento específico. Já nos transtornos de tique não especificados, são usados nas situações em que o clínico opta por não comunicar a razão específica pelo qual a apresentação não satisfaz os critérios para um transtorno de tique ou qualquer transtorno do desenvolvimento do neurodesenvolvimento específico, tá? Então, no primeiro caso, o profissional ele comunica por que não satisfaz os critérios para ser classificado, por exemplo, como transtorno de tique e tal. Já no segundo caso, ele não classifica e também não dá uma razão para isso. Ele identifica o tique, mas, gente, às vezes é muito difícil. Ai, mas aí o que faz? Geralmente, uma equipe multidisciplinar se une para fazer um acompanhamento dessa pessoa, né? Para ver se consegue alcançar um diagnóstico. Como vocês sabem, eu já disse, o diagnóstico é importante para o tratamento, para que o tratamento seja assertivo, né? Todas essas condições, elas são consideradas transtornos de neurodesenvolvimento, né? Então, é necessário que elas sejam diagnosticadas no período inicial de desenvolvimento do indivíduo e que elas gerem repercussões negativas em diversas áreas da vida desse indivíduo. Então, o diagnóstico, ele vai ajudar nesse sentido. Geralmente, a gente identifica transtornos de desenvolvimento, distúrbios de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento na infância, porque vai prejudicar o desenvolvimento da pessoa e porque já fica evidente desde os primeiros meses de vida, tá? E aí, a intervenção é importante para melhorar a qualidade de vida dessa criança, mas também para favorecer o seu desenvolvimento intelectual, psíquico, emocional, físico, motor, etc. Né? Então, mesmo que não haja, mesmo que tenha esse diagnóstico de um transtorno de tique não especificado, já é um caminho para adotarem-se já algumas intervenções que vão ajudar a melhorar o desenvolvimento dessa criança, mesmo não tendo diagnóstico. E aí, ao longo do desenvolvimento, uma equipe multidisciplinar vai acompanhando para ver se chega a um diagnóstico mais específico, né? Como eu já disse para vocês também, o diagnóstico raramente é fechado antes dos 7 anos quando a gente fala de transtornos de neurodesenvolvimento, né? Por quê? Porque eles estão relacionados ao desenvolvimento. Então, é preciso esperar um mínimo de desenvolvimento da criança para a gente conseguir fechar. E mesmo assim, às vezes demora mais para fechar, tá? Para finalizar, eu coloquei um vídeo aí da Jéssica Pereira,
o vídeo ele tem um resumo das informações que eu coloquei aqui dos transtornos motores, um pouquinho mais de detalhes, é um pouco mais visual para quem gosta, né? Quem tem esse aprendizado mais relacionado à parte visual. O vídeo eu achei bastante interessante. Bom, então agora nós vamos falar da deficiência intelectual. Aqui a gente faz um apanhado geral, porque falar de uma deficiência é algo bastante complexo, já que envolve uma série de fatores que causam essa deficiência, que determinam essa deficiência, e que também envolve uma série de características que vai variar de pessoa para pessoa. A gente viu isso também nos outros transtornos, mas a deficiência ela entra muito na área de saúde e a gente aqui, como não é um profissional da área de saúde, a gente tenta colocar as informações de uma maneira mais geral. Para haver um aprofundamento, é importante que haja um estudo dentro da área de saúde também, tá? A deficiência intelectual, então, é uma das deficiências que nós temos, né? Ela é considerada um distúrbio do desenvolvimento neurológico, por isso que ela entra aqui nos nossos estudos. Ela deve envolver o início precoce na infância de déficits em ambas das seguintes funções, gente. A função intelectual, por exemplo, raciocínio, planejamento, resolução de problemas, pensamento abstrato, aprendizagem na escola. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Com a experiência, então essa função intelectual a gente começa a ver desde o desenvolvimento da linguagem, né? Quando a criança começa a brincar de faz de conta, se comunicar, seja através da linguagem verbal e também a não verbal, a criança com deficiência intelectual ela não vai atingir certos marcos de desenvolvimento, né? Em relação a isso, ela vai apresentar aí algumas dificuldades. E também na função adaptativa, né? Uma capacidade de atender os padrões apropriados à idade, os marcos motores, os marcos de interação sociocultural, da comunicação, da interação. E aí começa a se ligar um sinal de alerta. A gente vê aí no quadro, né? Alguns sinais, né? Alguns desses sinais de alertas, lembrando que podem haver outros, né? Dependendo da característica da criança. Dificuldade sim em adaptar aos ambientes. Geralmente a criança fica irritada. Por quê? Porque ela vai ter alguma dificuldade também em nível motor, né? Capacidade cognitiva menor que a idade cronológica, a gente percebe então que ela não atinge os marcos, né? Pouco interesse pelos colegas ou professores, baixa capacidade de compreensão, né, do que você fala para ela e dificuldade na coordenação motora. No início do desenvolvimento, existe sempre aquela dúvida se é o transtorno do espectro autista, se é deficiência intelectual e pode ser os dois. Como eu já disse, a gente não fecha o diagnóstico assim numa idade muito precoce, a gente tem que esperar o desenvolvimento da criança para ir acompanhando essas características e esses sinais, né? Geralmente, se baseia o diagnóstico na gravidade do coeficiente de inteligência, né?
Só que isso é inadequado, porque esses testes de inteligência eles têm sido cada vez mais ou contestados ou abandonados, ou eles só aparecem quando em conjunto com outros testes, né? Então, por exemplo, quando você vai aplicar um teste de QI, você aplica outros também e ele serve apenas como mais um instrumento diagnóstico e não como único, tá? A classificação, ela deve, para ver o grau da deficiência intelectual, porque ela tem graus, né? Ela deve levar em conta o nível de suporte necessário para as atividades da criança, tá? Que vai variar de intermitente para o elevado. Então, conforme a criança vai crescendo, é que a gente também vai ter uma maior consciência desses graus, tá? Da deficiência intelectual. Além de tudo, vai focar também nas habilidades dessa criança, tentar desenvolvê-las, e conforme ela vai apresentando dificuldades, né, a gente vai criando aí o envolvimento da família, da escola, para que ela consiga driblar essas dificuldades e às vezes até superar, dependendo do caso. As causas da deficiência intelectual, elas podem ser muitas, tá? As possibilidades, na verdade, podem ser muitas. Por quê? Porque elas podem ocorrer desde a concepção até depois do parto, né? No momento do parto. Então, nós temos, por exemplo, durante o período da gestação, infecções congênitas ou na infância precoce, causas metabólicas como hiperbilirrubinemia, erros inatos do metabolismo, que aí só são percebidos depois que a criança nasce. A parte nutricional, né, desnutrição grave pode ocasionar. Uso de drogas da mãe, principalmente síndrome alcoólica fetal, entre outras. Complicações no momento do nascimento, trauma, anóxia, né, falta oxigênio às vezes ali. Causas genéticas, então vem desde a concepção ali, né? Já a criança com a deficiência, e também pode não ter uma etiologia definida, tá? As principais manifestações da deficiência intelectual são a aquisição lenta, né? De novos conhecimentos e habilidades, então há um atraso nas habilidades e no aprendizado da criança de uma forma geral, que vão ligando aqueles sinais de alerta que eu falei, um comportamento imaturo, até emocionalmente. Então, conforme a criança vai crescendo, ela ainda vai se comportando como um bebê, né? Habilidades limitadas de autocuidado. Então, assim, é uma criança que é muito dependente. Isso até vai ajudar a classificar de acordo com o grau da deficiência intelectual, tá? Existem sinais precoces específicos e não específicos. Os não específicos, a hipotonia. A criança ela fica muito, não desenvolve, né? A musculatura, ela tem às vezes alguma rigidez muscular, uma baixa habilidade manual. Por exemplo, tem criança que a mão fica em forma de garra e ela não consegue desenvolver a coordenação motora fina, né? Então, desde bebezinho já começa a haver sinais disso, porque com 7 meses, mais ou menos 8 meses, o bebê já está agarrando objetos e inclusive arremessando, ele tem força muscular para isso. E às vezes a criança tem hipotonia e não consegue fazer esse movimento, tá? E não tem essa habilidade manual. Tem um atraso na linguagem, mas assim, até mesmo o balbucio ela tem dificuldade e algumas limitações discretas em relação a outras habilidades. Os sintomas específicos, eles são a passividade, né? Uma criança, como eu disse, que depende muito de suporte, pouca iniciativa, explora pouco. A gente vê, por exemplo, eu falei dos bebês, o bebê com 7, 8 meses, ele já começa a sentar, já quer engatinhar e ele já começa a querer explorar o ambiente. Você coloca ele, por exemplo, num cercadinho ali com os brinquedinhos dele, ele vai querer explorar. Essa criança não. Tem uma dificuldade de aprendizado, lógico, e algumas limitações visíveis, né? Não só as discretas, mas visíveis. A gente percebe, por exemplo, que ela não consegue falar. Então, isso já liga aí os sinais de alerta para tentar o diagnóstico, que a gente vai ver como que faz. Então, como que a gente faz o diagnóstico e o tratamento? Bom, em relação ao diagnóstico,
Pode-se começar com o teste pré-natal em casais de alto risco que optam por ter filhos. Testes pré-natais permitem aos casais considerar a possibilidade de interrupção da gestação e planejamento familiar subsequente, caso, obviamente, se enquadre dentro da lei. Os exames incluem, a miocintese ou amostras das vilosidades coriônicas, rastreamento quádruplo, ultrassonografia, alfa-fetoproteína no soro materno, triagem pré-natal não invasiva, logicamente, o obstetra, o médico é que vai orientar o casal sobre isso. A avaliação do desenvolvimento neural deve ser iniciada tão logo seja feita a suspeita do retardo do desenvolvimento. Então, os pediatras especializados em desenvolvimento ou neuropediatras devem investigar todos os casos que incluem retardo de desenvolvimento moderado ou grave, incapacidades progressivas, deterioração neuromuscular, suspeita de distúrbios convulsivos. Logicamente, o médico é quem vai orientar os pais, a mãe principalmente, e ver qual que é a melhor solução e também o diagnóstico. Quando é diagnosticada a deficiência intelectual, quem vai tratar a criança? Geralmente é feito na infância, Uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar é composta de neurologistas ou pediatras especializados em desenvolvimento e comportamento, ortopedistas, porque há um comprometimento das funções motoras, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que devem atender nas comorbidades das crianças com déficits motores, então é um conjunto aí, Fonoaudiólogos e audiologistas ajudam no atraso da linguagem ou nas perdas auditivas. Vocês lembram dos transtornos de comunicação, Quem tem deficiência intelectual pode ter também algum daqueles transtornos, ou mais de um transtorno de fala, principalmente. Nutricionistas que podem ajudar no tratamento da desnutrição. Então, a criança ela tem um comprometimento no desenvolvimento físico, então ela vai precisar de uma alimentação reforçada aí, principalmente para não perder tônus muscular. Assistente social que pode ajudar a reduzir a privação ambiental e identificar características-chave, principalmente se a família for uma família economicamente carente, Os psicólogos que vão supervisionar o planejamento de intervenções comportamentais também auxiliar a família aí. Aí, quem quiser se aprofundar mais na deficiência intelectual, eu coloquei um artigo, do site Sanar, que tem informações mais técnicas em relação à deficiência, Então, é uma leitura importante para quem quiser saber um pouco mais. Quando o diagnóstico é feito, procura-se o grau, da deficiência intelectual. De acordo com o DSM-5, existem 4 graus. O leve, moderada, severa, grave e profunda. Antigamente, esses graus, como eu já disse para vocês, eles eram diagnosticados apenas com os testes de QI. Hoje, não é feito assim, como eu já disse, mas sim procura-se identificar as habilidades e as dificuldades desta criança com deficiência, e aí você vai classificando de leve até profunda. Então, por isso que essa equipe multidisciplinar é importante, porque vários aspectos vão ser considerados, e não só o intelectual propriamente dito, Se é que se dá para medir inteligência, dessa forma, mas também as habilidades motoras, a capacidade de interação, desenvolvimento da linguagem, todos esses aspectos. E a classificação dos quadros não é impeditivo para o desenvolvimento do sujeito. As oportunidades oferecidas e as estratégias para eliminar as barreiras ao desenvolvimento nortearão o sucesso e o uso do potencial da pessoa com deficiência intelectual. Então, é importante não ficar fechado. Como eu disse, quando se trata de qualquer transtorno, a gente não pode engavetar, A gente tem que sempre manter a mente aberta às possibilidades, porque se tratam, gente, para encerrar aqui os nossos estudos, de transtornos de neurodesenvolvimento. Se é desenvolvimento, várias possibilidades estão abertas, independentemente do transtorno. A gente sabe que sempre vão existir algumas limitações,
mas por outro lado também vão existir essas possibilidades. Então as habilidades da pessoa, elas precisam ser contempladas também, não só as dificuldades, e elas precisam ser desenvolvidas, ajudando a pessoa a se tornar independente, autônoma e funcional, logicamente na medida do possível. Para fechar os nossos estudos, eu vou falar da síndrome de Rett, que durante muito tempo foi colocada junto ao transtorno do espectro autista e que hoje é um transtorno de neurodesenvolvimento classificado e categorizado aí dentro do DSM-5. É causado por um problema genético que ocorre quase que exclusivamente em meninas. As meninas geralmente têm um desenvolvimento normal até uma certa idade, conforme a gente vai ver, bem no início mesmo, e depois as manifestações começam. A síndrome de Rett é causada por uma mutação genética e os seus sintomas incluem um declínio nas habilidades sociais e da fala após esse período inicial, então, em que o desenvolvimento é normal, é dentro do padrão. O diagnóstico da síndrome de Rett se baseia na observação de um médico do desenvolvimento, do próprio pediatra mesmo, e do crescimento inicial da criança e também em exames genéticos que são pedidos geralmente quando o pediatra observa aí algumas características, tá? O tratamento vai envolver uma abordagem multidisciplinar igual da deficiência intelectual, igual não, com os mesmos profissionais praticamente da deficiência intelectual, ou seja, um neuropediatra, um psiquiatra, porque às vezes pode haver necessidade de medicação, terapia ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, depende muito das necessidades dessa criança. E quais são então as características da síndrome de Rett? Tem esse período de regressão do desenvolvimento que vai começar a partir mais ou menos dos 12 meses, né? Então a menina, que é geralmente menina, ela vai ter aí um desenvolvimento normal até mais ou menos um ano, né? Pode começar antes e depois segue um período de estabilização de 2 a 10 anos. Então vai ter um comprometimento real aí até os 4, depois estabiliza. As características mais frequentes são movimentos estereotipados com as mãos, como bater palmas, apertar as mãos, balançar as mãos, a perda parcial ou completa da fala, alteração da marcha, né, que vai aí fazer com que a criança às vezes está começando a andar e ela já não consegue mais. Também pode ter distúrbios respiratórios, bruxismo, alteração do padrão do sono, escoliose, cifose, atraso no crescimento, gritos e risos inapropriados, diminuição da resposta à dor. Lembrando, gente, como a gente já disse, que cada pessoa é uma pessoa e tem aí a manifestação do distúrbio com suas próprias características. Eu coloquei um vídeo aí do neuropediatra Paulo Liberalesso, onde ele faz um apanhado geral da síndrome de Rett para vocês entenderem melhor. De uma certa forma, a síndrome de Rett, ela geralmente é identificada por esses profissionais, né? O próprio pediatra acaba pedindo exames ou a colaboração de algum especialista, caso ele não seja, né? E aí vai a classificação, o diagnóstico e o tratamento vão depender das habilidades já desenvolvidas, se ela vai perder essas habilidades, desenvolver as que ainda não adquiriu, enfim, tornar a vida da paciente o mais funcional possível, né? E aí vem essa equipe multidisciplinar. É importante que quem tem o diagnóstico de uma filha ou filho, né? Raramente, com isso, procure se informar o máximo possível, porque, como eu já disse, cada indivíduo tem as suas próprias características, né? Ela é bem rara, essa síndrome, tá? Só para constar. Então, eu deixo aí para finalizar o vídeo do Dr. Paulo Liberalesso. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível.
Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.